Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos, com o reverendo Alain, todos os que fazem parte da mesa administrativa da Congregação Esperança. Se assentem um pouquinho que eu vou empregar 2 minutinhos para trazer uma palavra do Presbitério de Madureira. O Presbitério de Madureira é o concílio que jurisdiciona esta congregação, que aqui na cidade de Nova Iguaçu se originou há 5 anos, como os irmãos bem sabem. E o Presbitério de Madureira, numa das suas resoluções, ele decidiu se fazer presente nas comemorações do aniversário das suas igrejas, congregações, para ali levar uma palavra de carinho, de atenção. O nosso presbitério já tem tido cuidado de conversar com a congregação. Recentemente nós estivemos juntos, podendo conhecer um pouquinho mais da origem do trabalho, de como Deus tem abençoado esse espaço, esse lugar, dos vários lugares por onde já passou a congregação até este endereço aqui. E em nome do Presbitério de Madureira, da pessoa do excelentíssimo senhor presidente reverendo Carlos Alberto Monteiro, e meu próprio nome como secretário executivo, integrante, portanto, da nossa comissão executiva, nós queremos parabenizar esta congregação. E a todos que aqui servem ao Senhor, e a todos que aqui, com este trabalho, têm sido a luz do Senhor nesta localidade. Que Deus a todos revista de muita alegria. É muito bom ver vocês louvarem ao Senhor, tomar conhecimento do que está acontecendo aqui através dos folhetos, dos boletins, das informações que procederam dos lábios do reverendo Alain, e saber que Deus tem estado com vocês e continuará estando com vocês. Portanto, os nossos parabéns, o nosso ombro amigo como presbitério de Madureira e o desejo que Deus continue sustentando a cada um. Ditas essas palavras, agora eu peço a todos que fiquem em pé para a leitura do texto bíblico que está em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, eu lerei os versos de 1 a 22, e não estranhe de eu estar usando aqui o texto impresso, porque o texto da Bíblia já tem uma certa dificuldade de lê-lo, e eu impresso no tamanho 16 das letras, e fica muito mais fácil para a minha leitura. O texto, portanto, é de 1 Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 22. Farei a leitura. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, perverteram a justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá e lhe disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Contudo, lhes protestarás solenemente e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei e disse: este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós.
Tomará os vossos filhos e porá sobre os seus carros, e para serem seus cavaleiros, e para correrem adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e pedreiras, tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então, naquele dia, clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as nações, e para que nosso rei nos julgue e saia diante de nós e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetia aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Que Deus assim abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a cada um de nós, guarde o nosso coração com a leitura da sua santa palavra, que já é abençoada. Podeis assentar. Meus amados irmãos e minhas irmãs, no dia 7 de setembro de 2024, o nosso país comemorou 202 anos de independência de Portugal. O Brasil se tornou independente em relação a Portugal. E é claro que nas comemorações a gente sempre lembra daqueles símbolos nacionais, como os nossos hinos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo, o brado heróico retumbante, e o sol da liberdade em raios fujos brilhou no céu da pátria nesse instante. Um outro: já podeis, ó pátria, filhos, ver constante a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Nós sabemos que esse desejo por ser livre, por não estar dependendo de ninguém, é inato do ser humano. Os seres humanos querem ser livres, os seres humanos querem ser independentes, gerenciar a sua própria vida, terem o seu próprio governo, andarem com as suas próprias pernas. Vejamos até à guisa de exemplo a própria congregação, a Congregação Esperança. Bom, nós temos duas falas em relação a este local aqui, uma para fora e uma para dentro. A fala para fora é a Igreja Presbiteriana Esperança. Está inclusive lá no GPS, no Google Maps e tudo mais. Eu vim direitinho aqui, alguns errinhos foram por minha causa mesmo, mas o endereço direitinho. Então, para fora nós dizemos Igreja Presbiteriana e Esperança, porque os de fora não compreendem essa linguagem que há entre nós. Mas entre nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma congregação que agora está sob o governo, a direção da Igreja Presbiteriana de Turiaçu, e queira Deus, muito em breve, sim, será organizada a Igreja Presbiteriana Esperança. E aí a igreja torna-se independente em relação à Igreja Presbiteriana de Turiaçu. Isso é plenamente natural e desejável. Mas nem sempre a independência é algo bom, nem sempre é algo que nós devemos perseguir. O povo do Senhor
foi um povo que era sempre governado por Deus, era um governo divino, um governo teocrático. Deus está no governo. Deus governava através de patriarcas, Deus governava através de profetas, juízes, sacerdotes. E no tempo de Samuel, vejam bem as coisas, no tempo de Samuel, toda a história de Samuel, houve um momento que o próprio Samuel foi escolhido por Deus para dizer ao sacerdote que ele, sacerdote, estava fora daquilo que Deus desejava para si e para a sua família, porque o sacerdote não havia repreendido os seus filhos como deveria. Estamos falando de Eli. Se lembra daquele episódio de 1 Samuel, capítulo 3, em que Deus chama Samuel, ele era uma criança ainda, e ele pensa que é Eli que o está chamando, vai Eli, Eli diz, não fui eu que o chamei, não fui eu, isso aconteceu por 3 vezes, e disse, olha, quando te chamar de novo, você responde assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a palavra que aquele menino tinha que dar para o sacerdote seria semelhante a alguém que faz parte da nossa UCP, chegar para o pastor e falar assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. E o que é que Deus te disse, meu filho? Disse ele, conta-me tudo o que Deus te disse e não me encubras nada, porque Deus fará com você o que ele aprouver, se tu me encobrires alguma coisa. E o profeta Samuel, quer dizer, a criança Samuel disse, olha, o Senhor tem uma palavra para ti, o Senhor com S maiúsculo, tem uma palavra para o Senhor que é o seguinte, os teus filhos se tornaram execráveis e o Senhor não os repreendeu. Por isso Deus vai trazer mão forte sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre Israel. Sabe o que disse o profeta? Porque quem é servo de Deus se submete às disciplinas. Sabe o que disse o sacerdote, perdão? Ele disse assim, é o Senhor. Como quem é dizer, ele tem autoridade sobre minha vida. Que se faça na minha vida o que o Senhor deseja. Pois bem, esse menino cresceu, continuou cuidando das coisas de Deus, continuou crescendo em graça e conhecimento de Deus. Esse menino, agora já um homem, este menino é usado por Deus para ungir reis para Israel, e este é o momento que antecede ao primeiro ato de Samuel como aquele que vai ungir alguém como rei de Israel. O Senhor chega para Samuel, a palavra do Senhor diz que o povo chegou para Samuel e disse assim, olha, nós queremos um rei. Você sabe por que nós queremos um rei? Porque todas as nações têm rei. Só nós que não temos, nós precisamos ter um rei. Nós queremos ser iguais a todas as nações. E outra coisa, Samuel, os teus filhos não estão andando nos caminhos que tu andaste. Portanto, nós não podemos ser governados na sucessão, se seus filhos vierem a ocupar o seu lugar, por quem não esteja andando nos teus caminhos. Olha como que as coisas se repetem. Samuel não foi usado por Deus para repreender o sacerdote, porque os filhos dele se tornaram execráveis. Olha agora de novo. Agora são os filhos de Samuel. Eles se tornam execráveis. Eles se tornam fora do caminho do Senhor. E o povo disse, nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. O Senhor disse assim para Samuel, Samuel, fica triste não, Samuel. Eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, para que eu não os governe. Deixa eu fazer um parênteses aqui e migrar para o Novo Testamento, e eu vou em João 6, mais exatamente a partir do versículo 66 até o 69, quando os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam ouvindo um longo sermão do Senhor, e o sermão era tão duro que alguns dos que o ouviam começaram a se retirar,
começaram a ir embora. E Jesus Cristo dirige a palavra aos seus discípulos e diz a eles assim: e vós quereis também vos retirardes? E o Pedro, sempre ele, falou assim: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós não queremos ficar longe do Senhor. Nós não queremos ter alternativa ao Senhor. O Senhor é a nossa única solução. Nós não podemos ter alternativa. Volta aqui para 1 Samuel. O povo quer uma alternativa. O povo quer um rei para ser igual a todas as nações. Quais as consequências disso? Uma independência. Mas será que é bom ser independente? Será que é correto ser independente? Será que nós devemos buscar a independência? A independência que é boa, a independência que é ruim? O povo clama por um rei, e Deus atende o seu clamor, dando um rei ao povo. O povo clama por um rei, desprezando a Deus, preferindo ao homem para o guiar. O povo clama por um rei, clama, clama, clama. Não, nem toda independência é boa, como talvez a independência brasileira tenha sido. Porque independência de Deus é morte. Vou repetir. Independência de Deus é morte. Se no dia 7 de setembro de 1822 alguém disse independência ou morte, e ali decreta a independência brasileira em relação ao governo português, aqui nós afirmamos, mediante a palavra de Deus e o texto lido, que independência de Deus é morte. Por que a independência de Deus é morte? Vamos apresentar aqui 3 razões para a nossa reflexão. Primeira, porque não estar comprometido com Deus é estar comprometido com o adversário de Deus e viver em escravidão. Não há jeito de se viver sem a relação com Deus, sem esse cuidado do Senhor. É importante que quem viva sob os cuidados do Senhor saiba que em todo momento Ele está gerenciando a nossa vida e fazendo isso para melhor. Uma das bênçãos de final de culto, de que mais gosto, é aquela que diz assim: que tua vida, amigo, seja sempre para melhor. Que o sol aqueça o teu viver e que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez, que o Senhor te segure em suas mãos. Deus, Ele estando no governo da nossa vida, a nossa vida, ela caminha para melhor. Estar independente de Deus é deixar de desfrutar dessa obra dele em nós, que faz com que a nossa vida melhore a cada dia. Quando a gente estuda santificação, que é um ato divino melhorando a nossa vida e contando com a nossa cooperação,
Um versículo que penso representa bastante a santificação é Provérbios capítulo 4, verso 18, que diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É Deus agindo na nossa vida, é Deus sendo o Senhor da nossa história e ajudando-nos a aperfeiçoar as nossas ações dia após dia. Então, ser independente de Deus não é bom, porque isso gera morte, e porque não estar comprometido com Deus é estar comprometido com todas as coisas que se opõem a Deus. A advertência do texto bíblico a Israel era que, rejeitando o Senhor, o povo estaria se submetendo a exigências do rei e lhe sendo escravos, e assim é também em outras esferas da nossa vida, da vida humana. Deus nos chamou à liberdade, fora dele há escravidão total, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Deus, no Senhor, está essa liberdade. Independência de Deus é morte, porque a morte, ela estabelece uma separação entre nós e nosso Deus. E agora eu quero falar, ao falar dessa separação, eu quero me referir, e falando de separação, estou falando da morte, não é? Eu quero me referir a 3 tipos de morte. Quando eu encerrei o curso teológico, lá no final de 1990, e eu apresentei ao presbitério de Madureira uma monografia sobre o assunto pecado, marca do egocentrismo humano. Naquele texto, eu tentei argumentar que quando nós olhamos para o nosso próprio umbigo, quando nós olhamos para nós mesmos e desprezamos o governo divino, desprezamos a ordem do Senhor, desprezamos aquilo que Deus quer para nós, em todas as situações que nós fazemos isso, nós pecamos. Não foi assim com Eva? Ela olhou para aquele fruto, esteticamente era muito belo fruto, parecia também atender o seu paladar, e ainda mais, segundo a palavra da serpente, lhe daria conhecimento. Olha, estética, paladar e a nossa psique, o nosso nous, a nossa gnose, o nosso conhecimento. Ora, só que aquilo ali gerou 3 tipos de morte. A primeira, a morte espiritual. A segunda, a morte física. E a terceira, a morte eterna. A espiritual é um estado de afastamento de Deus, em cujo estado todos os seres humanos estão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Todos estão espiritualmente mortos até o dia que Deus regenere o seu coração. Então, morte espiritual. O segundo tipo de morte é a física. Você sabia que nós não iríamos morrer? E alguém me pergunta isso em seminário, que é a minha tese, né? Que eu afirmo isso e certamente sempre há lugar para o contraditório, mas é a minha teologia, que nós não iríamos morrer. E alguém pergunta assim, como é que Deus ia fazer para povoar todo esse universo? Você tem ideia do tamanho do universo? Você tem ideia do tamanho do planeta Terra que seja, que já é grandalhão? Imagina os outros 7 companheiros, né? Porque Plutão não é mais classificado como planeta, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, acho que parou no Netuno, né? Imagina um Saturno da vida sendo habitado por nós, enfim, eu acho que Deus teria certamente os meios para resolver todo esse problema. Mas fato é que o pecado original ele gerou essa morte física. E a morte eterna?
A morte eterna quando as duas primeiras estão combinadas. A morte espiritual, alguém morre, está morto espiritualmente e ainda assim morre fisicamente. Quem tem essas duas mortes tem garantida a terceira morte, que é estar sofrendo no inferno para sempre. Independência de Deus gera morte. Independência de Deus é morte. Não é aconselhável ficar no caminho da morte. Seja o caminho espiritual, seja a morte. Bom, a morte física, ela está reservada a todos nós, a menos que Jesus Cristo retorne antes. Mas a morte eterna, em Jesus nós nos tornamos completamente livres, imunes à morte eterna, pela obra de Cristo, que já morreu por nós. Agora, o último argumento desse sermão é: por que a independência de Deus é morte? Porque a vida emana de Deus e nada subsiste à parte de Deus. Ou seja, sem Deus, a vida não acontece, a verdadeira vida não acontece. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras de Jesus. Lá no Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que o Senhor formou o ser humano do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, e o ser humano passou a ser alma vivente. Deus é o autor da nossa vida, é Ele que sustenta a nossa vida, e nós precisamos nos manter firmes, ligados, atados, unidos a Ele. É grave erro achar que seja possível viver de forma sustentável, mas independente de Deus. Não queira uma carreira solo. Não queira viver de forma que Deus não faça parte da sua vida. E veja, eu estou falando isso para alguém que é um bebê, no sentido da caminhada de uma igreja. Eu estou falando isso para uma congregação com 5 anos de história. Curioso que hoje de manhã eu preguei numa igreja centenária, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, com seus 111 anos de existência, de organizar a igreja. A congregação, agora à noite prego numa igreja em formação. Mas é exatamente nesse momento que é preciso dizer que independência, entre parênteses, de Deus, fecha parênteses, né? É morte. Não queira ser independente de Deus. Sei que a independência pode sim ser uma coisa boa. E há momentos que a gente precisa ser independente. Para encerrar, eu vou contar uma história bem curiosa que aconteceu com um dos nossos professores do seminário, grande amigo meu. Essa história aconteceu entre ele e o filho dele. E talvez ela represente um pouco do que tem acontecido com algum irmão aqui presente. Foi o seguinte, os personagens são, na verdade, 2 pastores, e os 2 foram meus alunos no seminário. O reverendo Carlos Antônio Lima e o seu filho, Carlos Augusto Martins Lima. O Carlos Augusto é o filho mais velho da família que Carlos Antônio Lima formou com Regina, e tem ainda um outro filho chamado Eduardo. Só que um dia o Carlos Antônio pediu ao Carlos Augusto, mais popularmente conhecido como Cacá, para ele ir à padaria. E o Carlos Antônio ficou assim, mas é a primeira vez que ele sai de casa. E agora? O que faço eu? O que fazemos, Regina? E aí combinaram que o Carlos Antônio iria atrás do Cacá sem o Cacá saber que estava sendo
cuidado pelo seu pai, vigiado pelo seu pai. E o Carlos Antônio se escondia atrás dos muros, dos postes, em toda aquela trajetória. E quando percebeu que ele, Carlos Augusto, cumpriu o objetivo, Carlos Antônio retornou de forma a chegar em casa e ficar assim como se nada tivesse acontecido. A gente precisa crescer, né? A gente precisa ganhar a independência da gente. Mas é muito perigoso que essa independência seja em relação a Deus. Por quê? Porque independência de Deus é morte. Que Deus assim abençoe todos nós. A igreja, vamos chamar assim, a Igreja Presbiteriana Esperança. Que Deus guarde o coração de cada um de vocês e que cada vez vocês continuem firmes, crescendo e dependentes dEle. Que Ele nos abençoe. Amém.